Olá, quinto ano, boa tarde. Hoje é dia 3 de março. Vamos iniciar nossa aula com a disciplina de Geografia. Pega aí seu livro, vamos falar sobre o nosso país. E assunto de hoje, Brasil. E só para você visualizar, deixei aqui o mapa do Brasil com cada um dos estados. E aí lembrando, né, temos o Brasil dividido em 5 regiões: região norte, região nordeste, região centro-oeste, sudeste e aqui, olha, bem, né, na parte inferior, a região sul. Brasil, temos aqui um poema e eu vou ler esse poema porque suas atividades serão relativas a esse texto, tá bom? É um poema de Kátia Canton. Esse poema, ele fala principalmente da presença do indígena e a chegada de diferentes povos ao Brasil. Então a gente já vai ler com esse olhar. Pelos rios escorregam barcos e canoas, com gente buscando alimento. São povos nativos seguindo trilhas deixadas pelo vento. São comunidades indígenas que vivem dentro da mata, por entre cachoeiras e árvores, frutas e animais. Estão cotidianos que recebem a natureza. Pelo Atlântico chegam navios, naus e caravelas, trazendo povos de outras terras, índios, portugueses, holandeses, navios negreiros, ingleses, franceses, turistas e americanos, piratas, comerciantes e curiosos, gente que de alguma forma se tornou brasileira. E talvez, né, a gente não tenha essa visão, mas lendo esse texto é possível a gente perceber que o Brasil é um país multicultural, né? Proveniente, assim, um povo proveniente de várias culturas, né? Toda essa mistura lá do início da nossa história, né, é responsável para que a gente seja um povo assim, tão diversificado, né, em cores, em cultura, em nosso vocabulário, né, gente? Vemos que conhecemos várias palavras de origem indígena, de origem africana, de origem portuguesa. Então é uma riqueza muito grande contida em nosso país, por conta da nossa história, né? Lá do início da nossa história. E aí, ó, você vai com certeza identificando a nossa história, né? Conforme a gente vai lendo o poema, né? Vai passando na nossa mente toda, né, a história que ele vem contando. Aqui, olha, são povos nativos seguindo trilhas deixadas pelo vento, são comunidades indígenas que vivem dentro da mata, né, olha, por entre cachoeiras e árvores, frutas e animais. Então a gente vai lembrando, né, toda a raiz da nossa história. E aqui muito importante, né, esse oceano Atlântico, né, que pelo Atlântico, né, chegam navios, naus, caravelas, trazendo povos de outras terras. Então, lembrando, né, que lá no início da história, o meio de transporte mais utilizado era mesmo o navio. Então, eles vinham através de navios, caravelas, e aí, a partir de toda essa mistura, nós temos hoje esse nosso povo chamado brasileiro, né? Essa miscigenação, essa mistura, né, de negros, brancos, né, franceses, ingleses, né, americanos, piratas, comerciantes, né? Foi um início de história que estamos já acostumados a conhecer,
mas através de uma linguagem poética, né? Aqui quando a gente diz pelos rios escorregam barcos, né? Que linguagem, né, mais rebuscada aí por essa poetisa. E aí é importante a nossa percepção em relação também à disciplina, né, de geografia. A gente tem que sempre ter essa visão de que os conteúdos, eles são relacionados, às vezes, entre disciplinas diversas. Aqui a gente tem um poema que é mais voltado para a disciplina da língua portuguesa, mas quando a gente fala de Brasil, a gente já pensa na dimensão do nosso país, né? A gente já pensa aí nas regiões, nos estados, capitais, a gente já tem um olhar voltado para toda essa mistura de povos, né? E aí é tudo muito interativo. Então, ao mesmo tempo que podemos pensar em língua portuguesa, geografia, podemos pensar também na história, né? Na disciplina de história. Então, às vezes, os conteúdos, eles podem passear entre uma disciplina e outra. É muito importante a gente perceber também esse aspecto, né? Nos nossos estudos. Aí você vai ter lá na página 7, né, algumas atividades, então faça com atenção. Grande parte dessas perguntas são para que você responda com suas palavras, são respostas pessoais mesmo, questões para você refletir, né, e de acordo com o seu entendimento responder, desde que estejam aí dentro do que está sendo proposto, dentro do que está sendo perguntado. Deixei no dia 24, aqui, gente, de fevereiro, tá? 24/2, atividades no seu caderno. Então, eram atividades de geografia e temos aqui, olha, toda a correção. Então, é bom você acompanhar, né, verificar aí, analisar se todas as respostas estão adequadas. Né, o Brasil está dividido em 26 estados e um Distrito Federal. Aqui o mapa, né, do Brasil para a gente visualizar e ter a ideia dessa divisão, que a gente chama de divisão política. O nome, né, do nosso país, República Federativa do Brasil, aqui, né, um país dividido em 5 regiões, e aqui alguns estados com suas capitais. Os estados, né, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais pertencem a que região? A região sudeste, que é a região em que nós habitamos. O Rio de Janeiro fica exatamente aqui, nesse ponto do mapa do Brasil. E olhando, tá, em relação a outros estados, o Rio de Janeiro não é tão grande, né? É bem menor que outros estados. Mas nós que moramos aqui podemos perceber, assim, um grande território. Então, comparando com outros estados, ele, né, não é tão grande. Se olharmos aqui, né, alguns estados, mas a gente olhando, visualizando o nosso mapa, pode entender também o que se propõe esse estudo de hoje. Perceber que essa variedade, né, esse aspecto cultural do nosso país, essa diversidade que nós temos de cultura, né, além de todo o início lá da nossa história, é também muito relacionada a essa dimensão do país, né? Em alguns estados, a forma de falar, né, a forma de vestir, o lazer, a cultura, bem diferente de outros, por conta também dessa dimensão do nosso país. Fique então aí ligado, já já a gente retorna com a próxima aula.